Shalom, irmãos. Essa presença aí é o melhor de tudo da terra. Hoje é dia das mães, né? Nosso dia é todo dia, viu? Todo dia nós temos que ser honrados lá dentro da nossa casa, não é mesmo? Eu quero falar para você que está passando problemas dentro do seu lar. Eu cheguei num momento que eram tantos os problemas, era problema de tudo enquanto é lado, irmãos. E Deus me deu uma visão. Eu estava grávida. E a minha barriga era bem grande. Eu já tive 4 filhos, então eu sei muito bem. Quando fica muito grande, que está quase na hora da criança nascer. E Deus falou comigo. Como é bom nós ouvirmos Deus, não? Quando nós não ouvimos Deus, nós somos fracos. Mas quando nós ouvimos Ele, nós nos enchemos de força. E Ele falou para mim, a mulher quando está grávida, sente muitas dores. Mas quando a criança nasce, ela esquece de todas as dores pela alegria de haver ganho aquela criança. Você já pensou nisso aí? O que você está passando? Já foi falado aqui hoje, né? Juninho falou. Não é para te matar. É para construir em você. É para você fixar os olhos. Lá no meu espelho tem um monte de palavras, porque eu sento lá todo dia. A mulher gosta de espelho, né? E eu sento lá e focalizo lá. Liberdade. Liberdade. Tudo que você fixar, dia e noite, entra dentro de você e se manifesta na terra. Eu recebi esse cartão aqui hoje, Michele, né? Ela não pôde vir, que ela está cuidando dos menininhos. Vem, Thaís. Então, ela não pôde vir, ela pôs esse cartãozinho aí para mim. Eu quero incentivar você. Que nestes momentos, onde veio uma nuvem negra sobre o meu lar, Satanás pensou que eu ia desistir. Quem quebrou a cara foi ele. Porque eu não desisti. A perseverança, a humildade, a paciência leva você a um lugar de vitória. Ninguém é derrotado neste lugar. O amor que cobre multidão de pecados. Não interessa quem levantou, quem fez. Interessa o amor que Deus tem por nós. E este amor vence o que já foi vencido na cruz do Calvário. Thaís vai trazer uma palavra também para vocês. Vem, Thaís. Aqui, Thaís está aqui, ela é minha nora. Muito mais, uma filha. Que um dia, quando ainda não estava nem pensando em Thaís e Juninho, Deus falou para mim, vai vir uma ajudadora para a sua família. Nós glorificamos o nosso Deus, porque Ele é bondoso e Ele traz tudo de bom para nós. Abençoamos você, Amém. filha. A paz, igreja. É muito bom estar aqui, porque, na verdade, Deus me trouxe para cá por um propósito, né? Minha mãe está lá no Rio de Janeiro, né? Eu sou lá do Rio de Janeiro. Mas antes de eu conhecer o Pedro, Deus falou para mim que meu marido chegaria e que eu iria sair do Rio de Janeiro, do meu estado, para cumprir o meu ministério e ter minha família, cuidar da minha família. Então, já estava preparada. Aí, quando o Pedro chegou, não teve nem conversa, porque Deus já tinha posto no meu coração. Então, assim, eu estou firme no propósito. Minha mãezinha está lá, mas estou firme no propósito de Deus, naquilo que Ele tem para a minha vida. É isso que eu quero que você faça também, que você fique firme no seu propósito. E eu queria falar um pouquinho agora para as mães. É uma palavra breve, eu fiz até uma colinha aqui, uma colinha pequena, mas eu fiquei pensando, né, meditando, Deus, o que eu vou falar? Na verdade, eu tenho bastante para falar sobre o que Deus tem me ensinado dentro da minha casa, com os meus filhos. E quando nasce uma criança, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, não é? A gente não vem com um manual de mãe, né?
A gente não vem sabendo ser mãe. A gente vai aprendendo, a gente comete erros, mas o importante é ter Deus conosco, nos ensinando e tentando acertar, nós tentando acertar, né? E aí, o primeiro tópico que eu coloquei aqui é a respeito da base de uma criança. Teve uma pessoa que falou assim para mim: eu gosto muito de conversar com os meus filhos. Eles são pequenininhos ainda, né? Quer dizer, agora nem tanto, mas sempre conversei com eles. Uma vai fazer 4, o outro tem 6 e a outra tem 7, a mais velha. Aí uma pessoa falou assim para mim: mas não adianta conversar com eles agora, eles são muito pequenos. Mas, mãe, preste atenção nisso. O que o Espírito Santo colocou no meu coração essa é a raiz dele adulta, quando a pessoa for adulta. Agora, é a base da criança. Tem gente que acha, não é importante, é uma criança. Isso é mentira. O que o Espírito Santo me mostrou foi que agora a raiz dessa criança está sendo forjada. Tem que ser uma raiz forte, uma raiz profunda, uma base, sabe, que não fique vacilando, não vacilante, para quando crescer, for um adulto firme nas palavras de Deus, no caminho do Senhor, firme nas emoções, firme nos sentimentos. É a base da criança está sendo formada agora. O segundo tópico que Deus colocou no meu coração para eu falar agora, nesse momento, é que a gente chegou numa geração onde muitas mães não querem gastar tempo com os seus filhos. Fica aí brincando, fica aí jogando, fica aí no videogame. Não que não possa jogar, os meus filhos jogam. Mas tem que dosar. Tem que gastar tempo com os filhos agora. Tem que investir agora. Tem que suar agora. O mais fácil para eu fazer agora é falar: fica aí brincando, deixa as crianças largar. O mais trabalhoso é educar, porque educar dá trabalho. Mas quem não gastar tempo agora, lá no futuro vai ter que gastar um tempo, e um tempo difícil, para tentar consertar o que não foi forjado agora, se tiver conserto. Então é melhor investir agora, gastar tempo agora para colher lá no futuro, do que deixar os filhos largados, porque também vai ter colheita, mas não vai ser uma colheita boa. Então é hora de investir nos filhos. O terceiro tópico: ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Sabe, ensina a criança, tem gente que fala, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Ensinar o caminho é, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso é ensinar o caminho. Ensinar no caminho é isso aqui. Vem cá, Ana, por favor. Isso aqui é ensinar no caminho. Vamos supor que a Ana é minha filha. Ensinar no caminho, no caminho, aqui. A gente andando, isso aqui é no caminho. Eu com ela e ela comigo. Ensinando, explicando as coisas para ela. Filha, é assim que faz. Filha, não pode fazer desse jeito. Entendeu? Isso aqui é no caminho, é junto. Não largar a criança. Obrigada, Ana. Não largar, não deixar a criança jogar da sua própria sorte. E no caminho é com exemplos. Você dando exemplo para o seu filho dia a dia. Lado a lado. Outro tópico. Que eu coloquei aqui. Um dos maiores ensinos é o exemplo. A minha filha pequenininha, que vai fazer 4 anos, vira e mexe eu a vejo com a vassoura na mão. A vassoura e a pá de lixo. Quando eu olho, está ela lá varrendo. Por quê? Porque ela me vê varrendo. Outro dia nós fomos no aniversário, tinha uma musiquinha tocando, uma musiquinha até agradável, não era cristã. Uma musiquinha tocando, nós estávamos lá no aniversário e tudo mais. Aí, daqui a pouco, ela levanta o braço, aleluia! Porque ela estava ouvindo uma música e falou aleluia. Por quê? Porque ela me vê ouvindo louvor e fazendo aleluia. Então, é um exemplo. Isso é uma das coisas que mais vão contar na criação dos filhos. E a outra coisa que Deus colocou no meu coração, que é você quem tem que acreditar no seu filho. Eu vou contar um exemplo do Samuel. A professora de educação infantil, ano passado, Samuel não teve oportunidade de estudar muito, as aulas começaram tarde por causa da pandemia e tudo mais. E aí, por causa desse fato, a professora falou: eu vou sugerir reter o Samuel aqui na educação infantil. E aí eu fui orar. Aí Deus falou: quem tem que acreditar no seu filho é você. Não espere, mãe, que os outros acreditem no seu filho. É você quem tem que acreditar. É você que tem que semear a semente dentro do coração dele. É você que tem que ir lá para o seu quarto, buscar de Deus, ouvir de Deus a promessa para a vida do teu filho e executar no dia a dia. É você, não espere de uma criança.
Não espere que uma criança cumpra a promessa. É você que vai fazer cumprir a promessa de Deus na vida do teu filho. Porque ele ainda não sabe, é você quem vai ensinar. E Deus falou, quem tem que acreditar no seu filho é você. E eu preferi ficar com a voz de Deus. E eu não retive meu filho na educação infantil. Ele foi para o 1º ano e está muito bem, obrigado. Porque eu ouvi a voz de Deus. Então, mãe, busque promessas do Senhor para o seu filho. Muitos momentos de dificuldade eu passei. Muitos momentos de dificuldade com os meus filhos. E nesses momentos de dificuldade, sabe o que eu fazia? Momentos difíceis mesmo, de crise. Eu lembrava das promessas. Não, Deus me deu essa promessa aqui sobre ele. Então, isso aí que eu estou vendo é mentira. Todas as promessas eu ia buscando para a vida de cada um. Então, é isso que eu sugiro para você, mãe, que você busque a promessa de Deus para a vida do seu filho e fique firme. Amém? Obrigada. Glória a Deus. Aleluias. Boa noite, irmãos. A paz. É muito bom glorificarmos a Deus, né? É um privilégio glorioso nós podermos erguer os nossos braços, erguer a nossa voz em adoração ao único que é digno das nossas vidas, do nosso coração inclinado, rendido na presença dEle, porque é na presença dEle que nós temos tudo o que nós necessitamos. É na presença dEle, somente na presença dEle, que nós temos tudo, exatamente tudo aquilo que nós necessitamos. E nós já ouvimos coisa boa demais aqui hoje, né? Deus é muito maravilhoso. Nós já fomos alimentados aqui. Deus é muito fiel. Mas eu quero compartilhar com vocês, rapidamente, a respeito de algo que, às vezes, na nossa caminhada, a gente passa, você vai caminhando e parece que você esquece do valor que isso tem na sua vida. Sabe o quê? A salvação com a qual Jesus Cristo te salvou. Você pode dizer amém? Gloriosa salvação. Juntamente com essa salvação, veio tudo aquilo de que você e eu necessitamos. Nós não temos motivo algum para andarmos sem esperança, sem fé, sem alegria, sem paz, porque juntamente com essa salvação veio tudo o que nós precisamos. Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça e nós vamos só fazer mais uma oração antes da gente ler a palavra. Pai, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado. Eis aqui, Pai, o teu povo, a tua igreja, a tua noiva. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem sido para nós. Por tudo que o Senhor tem se revelado a cada um de nós. E nesta noite, Senhor, não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Cada um dos meus irmãos que aqui está, Pai, presente. Cada uma das pessoas, dos irmãos que estão vendo, ó Deus, pela live, pela transmissão. Senhor, já está recebendo o entendimento, já está recebendo a revelação, já está recebendo a graça, a bondade, a fidelidade que há somente na Tua presença. Que há nesta salvação tão grandiosa e tão gloriosa, a qual o Senhor nos concedeu. Nós somos privilegiados por tão grandiosa salvação. Fomos escolhidos, fomos chamados por um Deus de amor, um Deus que viu eu e você antes da fundação do mundo, e Ele já sabia que você iria se inclinar, iria reconhecê-lo como Deus da sua vida, como Salvador, como Senhor da sua vida. Isso é um privilégio glorioso, a qual nós temos que valorizar, nós temos que parar para dar valor, para agradecer, para desenvolver a nossa salvação na presença dEle. Muito obrigada, Pai, muito obrigado, nós nos rendemos agora. Nos rendemos diante da Tua presença. Não há barreiras, não há barreiras, não há limitação alguma da nossa natureza humana, porque nós queremos a revelação de quem Tu és, nós queremos
alto, Senhor, num nível mais elevado, Pai. Porque é uma vida de glória que o Senhor tem para nós ainda aqui nessa terra. Enquanto muitos pensam que qualidade de vida é ter conforto material, eu digo a você, qualidade de vida é andar na minha presença, qualidade de vida é andar conhecendo a minha salvação sobre a sua vida, sobre a sua casa todos os dias. Isso é qualidade de vida, porque eu provi para cada um de vocês a salvação, mas uma salvação completa, onde não há falta de nada, Então a nossa missão é continuar andando após Ele e recebendo mais dEle, e recebendo mais dessa salvação. A nossa missão é só essa. O que Ele nos chama para fazer é apenas isso, andar confiadamente na graça dEle, porque tudo que Ele te pedir para fazer, Ele te dá a graça para fazer, Ele te dá tudo aquilo que você precisa para fazer, Ele não deixa você caminhar sozinho, você não está só, Ele é Emanuel, Deus conosco, Ele é Emanuel. Ele não nos deixou aqui nessa terra entregues a nós mesmos, ou entregue a pessoas, a governos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Não, Ele nos deixou o Espírito Santo da verdade, que nos guiaria a toda a verdade. Muito obrigada, Pai, muito obrigado. Grandiosa salvação que veio completa. O Senhor é todo suficiente. Não há falta de nada para aquele que anda na tua presença, para aquele que já entendeu, que já recebeu essa gloriosa salvação na sua vida. Obrigada, Jesus, muito obrigado, Pai. A tua palavra é viva, é eficaz. Ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Antes ela faz tudo aquilo para o qual ela foi enviada. E tudo que está sendo enviado sobre os nossos corações nesta noite, Pai, no nome de Jesus, Pai, dará fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Mudará a condição dos nossos corações. Mudará a condição dos nossos corações. Mudará a condição dos nossos corações. Um coração que rejubila na presença do seu Deus. Um coração que se alegra verdadeiramente na presença do seu Deus, porque tudo que eu e você temos de melhor é a salvação do nosso Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça, sobre os nossos lares. E talvez você diga aí: não, na minha família não, tem muita gente ainda para se converter. Creia no seu coração, Deus precisa de uma pessoa. E se você tem perseverado na palavra, confiado na promessa, Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. A sua família está debaixo de uma promessa, não feita por homens. Não feita por homens. Ele já vê a sua família salva, rendida aos pés dEle. Muito obrigada, Pai, muito obrigado. Nós temos muito com o que nos alegrar, porque essa salvação é completa, porque essa salvação é plena. Salvação plena foi o que Ele conquistou para mim e para você na cruz do Calvário. Se você entender isso hoje, que a salvação que Ele conquistou para mim e para você naquela cruz foi uma salvação plena, não foi salvação para você ir para a glória quando você morrer, não, foi salvação para você ter uma vida abundante hoje, agora. Mas você precisa manifestar
manifestar para ele o desejo de entrar nessa salvação, de passar por essas portas. Ele não vai resistir você, pelo contrário, ele não resiste a um coração contrito e quebrantado, pelo contrário, isso atrai ele, e ele chama eu e você nessa noite, para adentrarmos a esses portais gloriosos, uma salvação plena, uma salvação completa. Obrigada, Jesus, muito obrigada, Pai. O Senhor tem sido um Deus tão real na minha vida, Senhor. Um Deus tão presente, Senhor amado. Um Deus tão presente, tão real dentro do meu coração, no meu espírito. Que essa mesma graça, Pai, possa alcançar aqueles que estão me ouvindo, Pai. Eis-nos aqui, Senhor amado. Eis-nos aqui. Quando nós entendemos essa salvação plena, completa, não existe lugar mais para a tristeza, não existe lugar mais para a doença, para depressão, para insatisfação, para angústia, para inconformidades. Não existe mais lugar para isso. A presença do seu Deus, ela é completa dentro de você. Nós é que temos que descobrir isso, irmãos. É isso que eu tenho presenciado quando eu vou para o meu quarto, tirar um tempo ali na presença de Deus. Ele tem me revelado que somos nós é que vamos atrás, nós é que vamos, descobrindo os tesouros que há na presença dele. Salmos vai falar que ele revela para aqueles que o temem os segredos da sua aliança. Então, se você tem uma aliança com o seu Deus e caminha com ele, ele vai revelar para você a grandeza de quem ele é. Ele vai revelar para você tudo que ele conquistou na cruz do Calvário, tudo que ele se tornou indo para aquela cruz no seu lugar. E por isso você consegue compreender no seu espírito que você não precisa ser mais uma pessoa angustiada, uma pessoa enferma, uma pessoa, insatisfeita, uma pessoa amargurada, uma pessoa doente nas suas emoções. Você entende isso e você se assegura de que esse lugar foi conquistado para você por um alto e bom preço, e que você é que anda nele, que você é que anda nele, com seus pés mesmo, com o seu coração, com o seu estilo de vida. Estilo de vida do cristão é a adoração. Estilo de vida do cristão é a adoração. 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 A palavra de Deus vai dizer que aqueles que adoram ídolos, eles se tornarão iguais aos ídolos. Mas aquele que adora a Deus, o único Deus que enviou Jesus, esse é o único Deus, ele se tornará forte, ele se tornará uma bênção nessa terra, ele se tornará forte, corajoso, destemido. Uma pessoa que você vai olhar para ela e vai ver a diferença. Esse é diferente, esse conhece a Deus, esse anda com Deus, esse tem uma presença com Ele diferente. Oh, glórias, aleluias. Então Deus falou comigo no culto de adoração. Estava meditando hoje à tarde e Ele me levou lá no culto de adoração que nós tivemos aqui num sábado de fevereiro. Está anotado no meu caderno e eu fui lá procurar. Quando Deus me trouxe a memória, eu fui procurar.
Quero que você entenda, queridos, que você precisa adorar o seu Deus. Você não precisa, você não depende das circunstâncias para adorar a Deus. O Filho de Deus não depende de circunstâncias, se ela está favorável ou se ela não está, para adorar a Deus. Porque Deus, Ele não muda. E o que Ele é, Ele deposita em você. E você ultrapassa todas as circunstâncias. Então Deus falou comigo num culto de adoração que nós tivemos aqui, eu anotei. Nós precisamos ficar atentos, irmãos. Outro dia uma irmã falou isso e eu peguei isso para mim. Nós precisamos ficar atentos, porque a obra é do Espírito, a obra não é de homens. Quando você está diante de alguém, fique atento, porque Deus, Ele usa quem Ele quer. Uma palavra, às vezes, que você ouve, se torna um lugar de liberdade para você. Se torna salvação para você. Então fique atento no mundo espiritual para você receber daquilo que já está posto numa mesa diante de você. E o Senhor falou comigo nesse culto de adoração: aquele que tem entrado por essas portas da adoração, custe o que custar. Você vai dizer, eu vou adorar, eu estou passando por isso, por aquilo. Vai sim, querido, vai sim. Sabe por quê? Quando você está passando algum momento de angústia, e você vira e fala, o Senhor é o meu forte amparo, eu te adoro por isso. O Senhor é a razão da minha existência, da minha alegria nessa terra. Eu não tenho outro bem além de ti. O Senhor é a rocha da minha salvação. Queridos, você está movendo o mundo espiritual. Você está movendo você, porque Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Então você está movendo você de um lugar de fraqueza, de angústia, de falta de esperança, para um lugar de vitória, para um lugar de fé, de alegria, de esperança. Porque o seu Deus, Ele é tudo isso e muito mais para você. Ele é tudo isso para nós e muito mais. Então, aquela pessoa que entendeu o que é adoração. O que é adoração? Adoração é você falar aquilo que está dentro de você para o seu Deus. Deus, o Senhor é tudo para mim, eu te amo. Começa assim, eu te amo. Eu te amo, fala eu te amo lá dentro do seu quarto. E as outras coisas vão sendo acrescentadas. Quando você medita nessa palavra aqui, a sua oração, a sua adoração passa a ser essa palavra. Olha aí o segredo. Olha o segredo. A sua oração e a sua adoração vai passar a ser essa palavra. E aí não tem nada que pode vir contra essa palavra na sua vida, no seu espírito. Nada vai poder resistir na sua vida. Essa palavra sendo colocada nos seus lábios dia após dia, diante de toda e qualquer circunstância. Então, nós precisamos entender isso. A adoração, ela nos leva, Deus falou comigo que a adoração, ela vai nos levar a um lugar, um nível muito alto, de uma alegria no Espírito. Olha o que Deus, Ele falou comigo, Ele trouxe à minha memória hoje. Foi muito maravilhoso para mim, porque o que eu estou experimentando esses dias, uma alegria tão grande no meu espírito. E aí você vai pensar que está tudo bem na minha vida, que não está acontecendo nada desfavorável. Não. Nós passamos por circunstâncias, mas a nossa vida não consiste naquilo que nós passamos. A nossa vida consiste naquilo que nós recebemos do nosso Deus, em cada uma das situações. Porque diante de todas as situações, Deus, Ele tem um banquete preparado para o seu filho. Deus, Ele tem ensino para o seu filho. Deus, Ele tem a força que nós precisamos para derramar sobre nós. Ele tem a graça que nós precisamos. Ele tem a paz que nós precisamos para passar por tudo. Então foi maravilhoso ouvir isso novamente. O Espírito vivificar isso no meu espírito hoje. Aquele que aprendeu
a entrar por essas portas, as portas da adoração, vai experimentar um nível tão alto de alegria, mas tão alto de alegria, mas tão alto, que você mesmo não vai conseguir se entender. Como que eu posso estar com esse gozo tão grande dentro do meu espírito? Essa paz tão grande, essa alegria tão assim, indizível, sem palavras, eu não sei nem explicar. Você vai entender que você está se tornando, através da adoração, você está se tornando, você está recebendo de Deus tudo aquilo que Ele é. Porque a adoração faz isso. A adoração, ela derrama de tudo aquilo que Deus é no nosso espírito. É uma arma poderosa, irmãos, poderosa, poderosa a adoração. Então, eu quero falar com vocês aqui, eu não vou ler eu não vou ler a passagem toda, porque a passagem é longa, bem longa. Mas se você quiser deixar aberto aí, só para você acompanhar alguns versículos, abre lá comigo, Lucas 24. Lucas 24. Lucas 24, do verso 13, a administração aqui é do 13 até o 35. Mas eu não vou ler tudo, você lê na sua casa depois, e eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai ministrar no seu coração. Nós vamos ler alguns versículos e vamos pular alguns, para nós entendermos, né? A questão aqui da salvação. A salvação grandiosa que o Senhor nos concedeu, ela nos faz andar nesse lugar de adoração. 24:13 fala assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. 2 discípulos caminhando para um povoado chamado Emaús. Interessante que eu fui pesquisar aqui, Emaús significa águas que curam. Olha que interessante, você vai entender já já. Emaús significa águas que curam. Então esses 2 discípulos estavam indo, caminhando em direção a esse povoado. Por quê? Porque Jesus havia morrido, era domingo, já era o 3º dia da morte de Jesus, e eles estavam sem esperança, eles estavam incrédulos, porque Jesus havia morrido. E olha que eles foram ministrados o tempo inteiro a respeito da grandiosa salvação que viria, que Jesus seria entregue, mas que Ele ressuscitaria no 3º dia, trazendo salvação para todo aquele que crê. Mas no momento ali, né, daquele alvoroço todo, Jesus entregue lá, foi morto, né? Eles ficaram com as suas emoções tomadas ali, e a incredulidade entrou, a falta de esperança entrou. Você vai ler e você vai entender. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa? Jesus perguntando para os discípulos, irmãos. O que vos preocupa? O que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? Jesus está perguntando para mim e para você hoje: o que tem te preocupado na sua jornada? O que tem te preocupado na sua jornada? Você vai entender já já que você não tem motivo nenhum para se preocupar. Sabe por quê? Porque o maior milagre já aconteceu na sua vida, o milagre da salvação. O maior milagre, o maior e mais poderoso milagre já aconteceu na minha e na sua vida.
Agora um Deus tão maravilhoso, tão glorioso, te concedeu uma salvação eterna. Ele não te concede salvação só aqui e agora, não. Ele te concede uma salvação eterna, gloriosa, eterna, para sempre. Irmão, você já parou para pensar nisso? Outro dia eu estava conversando com meus meninos lá em casa e eu falei, vocês já pararam para pensar nisso? Você é eterno. Eu e você somos eternos. Nós somos eternos. Nós precisamos lembrar disso a todo instante. A nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é no céu. E tudo que nós precisamos para viver aqui já está diante de nós, está dentro de nós, porque é o próprio Deus. É a própria presença de Deus, porque aprove a Ele habitar em você, fazer morada em você. É muito privilégio para nós, irmãos. E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: peraí, tu és o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Eles estavam falando com o próprio Jesus. Será que você é o único que não sabe o que está acontecendo aí, o que aconteceu nos últimos dias? Que Jesus, aquele que nós esperávamos que seria o nosso Salvador, queria redimir a Israel, ele foi morto. Eles não viram que era Jesus. A adoração do seu coração diante das circunstâncias sempre vai enxergar a presença de um Deus todo-poderoso, de um Deus todo-suficiente. Então vocês estão entendendo por que eu estou unindo aqui uma coisa com a outra? Eu estou querendo que você provocar o seu entendimento, para você entender que você foi chamado a essa terra para ser um adorador, porque você foi salvo. Porque você foi salvo. Porque você é salvo. Eu não vou adorar para ser salvo. Eu adoro a Deus porque eu já sou salvo. Então eu posso adorar Ele a todo instante. Não tem nada que pode me parar nessa terra. Não tem nada que pode roubar a herança que Ele conquistou naquela cruz para mim. Não tem nada. Porque é dentro de você. Não é fora, é dentro do seu espírito. É aquilo que você vai deixando o Espírito Santo construir dentro do seu espírito. É que vai fazer de você uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, uma pessoa destemida, uma pessoa que não olha para as circunstâncias, mas olha o tempo todo para aquilo que Deus é, para aquilo que Deus fez. Se tornou homem, foi homem de dores aqui nessa terra. Homem de dores aqui nessa terra, passou aquilo que nós nem podemos imaginar. A palavra diz que ele ficou completamente desfigurado quando ele foi para aquela cruz. Não parecia um ser humano. Então, quando você estiver diante das circunstâncias, você diz para a sua circunstância, diz para os sentimentos que estão se erguendo dentro de você: o sacrifício do meu Deus não foi em vão. O sacrifício do meu Deus não foi em vão. Tudo foi conquistado, tudo foi adquirido. E eu só tomo posse. Eu só ando com Ele, tomo posse e recebo pela fé, com gratidão, sabendo que já é meu. Sabendo que já me pertence como filho. Ao que lhes indagou, quais? E eles começaram ali a explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, até já acabei de falar, né? Que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Aí vai falar que os chefes, né, os sacerdotes, as autoridades, o entregaram para ser condenado e crucificado.
E nós acreditávamos que fosse ele, né, que havia trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Esse mas aí, irmãos, era as emoções, os sentimentos, a incredulidade, tudo borbulhando lá dentro deles. Mas hoje já é o terceiro dia de que tudo isso já se passou. Vamos ler o versículo 24. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado. Porém, não viram a ele. Então, lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Olha aí o que Jesus falou com eles. Lentos de coração, tolos de entendimento e lentos de coração. Hoje, você vai ver, daqui a pouco nós vamos ler aqui, você vai ver que Deus, Ele transforma a nossa condição. Ele muda essa condição de tolos no entendimento e lentos de coração. Só Ele tem essa condição de nos mudar nessa questão, irmãos. Porque Ele é poderoso, a palavra fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele é o único que é poderoso para mudar essa condição. Quando nós começamos a andar nesse lugar de adoração, nós começamos a entender que nós podemos crer de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de que Ele é Deus, supridor de todas as nossas necessidades. Ele é Deus, supridor de todas as nossas necessidades. Na nossa jornada, nós podemos andar num lugar de tranquilidade, de paz, de segurança, concordando com o Espírito Santo. Você acha que se você concordar com o Espírito Santo, que é concordar com essa palavra acerca de algo que você precisa, o Pai vai te deixar faltar? Então passe a concordar com a palavra. Passe a concordar com aquilo que já foi conquistado para você há mais de 2000 anos atrás. Concorde com a palavra, não concorde com os seus sentimentos, com as suas emoções, com os problemas que estão do seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Não conforme com isso, não concorde com isso, concorde com a palavra. Concorde com a palavra, entra em acordo com a palavra, e a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. Jesus vai caminhando ali, falando com eles, explicou para eles, explanou para eles a respeito de Moisés e todos os profetas. Sabe o que eu vejo aqui quando fala que, né, Jesus ele falou para eles, explicou para eles, começou a explicar para eles, porque a Bíblia não relata, sabe, irmãos? Tem uma passagem aqui, se eu não me engano, no final de João, que se fosse escrever tudo, seriam necessários muitos livros. Tamanha, grandiosa é a salvação que Deus ele trouxe para mim e para você. Seriam necessários muitos livros, muitos e muitos livros. Então, quando fala aqui, né, que Jesus começou andando com eles e explicar para eles sobre Moisés, né, que simboliza as leis, e os profetas, né, que simbolizam as profecias, tudo aquilo que estava acontecendo, tudo aquilo que iria acontecer. O seu Deus, irmãos, e o meu Deus, é um Deus que conhece o fim antes do começo. Será que é bom andar com um Deus assim?
Ele conhece o fim antes do começo. Então por que você teme? Se já está escrito, para mim, para você, vitória. Todas as promessas dele têm para nós o sim e o amém. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que se ia continuar a caminho, né, a caminhada lá, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então, ele entrou para ficar com eles. Nós podemos ver aqui nesse versículo que aquele que convida Jesus para participar da sua vida, aquele que está sempre convidando Jesus todos os dias para participar da sua vida, ele não resiste. Ele não resiste, porque o prazer dele é você. O prazer dele está em você. O prazer dele é a sua vida, sendo bem-aventurada nessa terra, sendo bem-sucedida nessa terra. Ele não resiste, irmãos. Eles insistiram, ou seja, eles demonstraram, não sabiam ainda, mas eles perceberam algo para poder, né? Eles viram, sentiram algo diferente ali, perceberam algo no Espírito. Eles já estavam, nós vamos terminar aqui agora essa passagem, você vai entender. Eles já estavam percebendo algo espiritual, algo tremendamente espiritual. Mas eles precisavam ser convencidos daquela verdade, de que era o próprio Jesus que havia ressuscitado. Às vezes nós estamos passando circunstâncias, né, na nossa vida, que você custa acreditar, você fala: não é possível que isso está acontecendo comigo, igual foi falado aqui. Irmãos, nada foge do controle das mãos do seu Deus. Isso tem sido falado aqui várias vezes, mas é para você entender que o seu Deus, o seu Pai, Ele tem a sua vida nas suas mãos, que não cai nenhum fio de cabelo da sua cabeça, se Ele não permitir. Se você confiar que você pode colocar os cuidados da sua vida nas mãos dEle, Ele o fará. Ele o fará. No meio da jornada ali, Ele é com você, para te dar vitória, para te instruir o caminho que você deve seguir, para curar você, para restaurar você, para tornar você aquilo que Ele planejou antes da fundação do mundo. Ele já via eu e você antes da fundação do mundo. Ele já te amou, Ele já me amou antes da fundação do mundo. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Nesse momento, nesse mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E nós podemos ver aqui a comunhão, quando Jesus entra, né, e vai participar com eles ali daquela refeição. Isso traz para nós a conotação de comunhão. Comunhão. O nosso Deus, Ele quer comunhão conosco todos os dias. Todos os dias. Todos os dias Ele quer comunhão comigo e com você. Então essa mesa ali, essa participação deles ali com Jesus, simboliza a comunhão que o Senhor quer de nós todos os dias. 32. E questionaram-se entre si. Agora que vem o que eu quero deixar, né, claro para você nesta noite. E questionaram-se entre si: porventura não nos queimava o coração quando Ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Um discípulo perguntando para o outro: porventura não nos queimava? Tem uma versão que fala assim: não nos ardia o coração enquanto Ele falava conosco, enquanto Ele nos explicava as Escrituras? Quando você começar a ter comunhão com o seu Deus,
através da adoração. Quem verdadeiramente Ele é para você. Para você. Para você. Porque eu tenho as minhas necessidades e você tem as suas. Eu tenho um histórico de vida, você tem o seu. Mas isso não importa. Porque Ele é Deus. Ele é um Pai de amor, zeloso, poderoso para curar as nossas vidas, para restaurar a condição dos nossos corações. Seja o que for que tiver acontecido. O passado, irmãos, não vale nada. Não vale mais nada. Não fica preso ao passado. O que passou, passou. Já passou, morreu. Ou serviu para te trazer algum ensinamento, mas já passou. Deus, Ele trabalha com o hoje. Deus, Ele trabalha com o presente. É você se entregando hoje a Ele. É você se dando a Ele hoje. É você se rendendo a Ele hoje. Que Ele vai revelar para você os segredos da aliança que Ele tem com você. Vale a pena nós nos rendermos dia a dia. É para esse lugar que Deus Ele está chamando a igreja. Para um lugar de rendição através da adoração. É para esse lugar. Sabe por que é para esse lugar que Deus está chamando a igreja? Um lugar de rendição, que vai ser conquistado, vai ser conquistada a adoração no seu coração. É porque esse lugar é um lugar que vai trazer uma alegria tão sobrenatural, uma alegria tão indizível, que nada e ninguém vai poder te derrotar ou te parar. Não foi isso que Deus falou para Josué? Não foi isso que Ele falou para Josué? Medita, Josué, dia e noite, no livro da lei, na palavra, na minha palavra. Medita dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo o que está escrito nele. E assim dessa forma, você mesmo, através desse procedimento, você vai fazer o seu caminho prosperar. Você vai começar a ver e a entender a revelação das Escrituras. A revelação daquilo que Deus Ele é para você. Porque muitos irmãos têm andado com esse livro aqui, ó. A minha é a King James, ela é pesadinha. Muitos têm andado com esse livro aqui debaixo do braço. Ou então está aberto lá na casa lá da pessoa, lá no Salmo 91, no Salmo 23. Mas ela não entende o que é isso. Ela não tem a revelação no espírito dela do que significa aquilo ali, porque ela não teve a comunhão, ela não teve a entrega, a renúncia, a rendição do coração dela para experimentar essa grandeza de Deus. Então o Senhor, Ele está buscando hoje uma igreja, buscando em nós uma igreja que o seu coração arde pela presença dEle. Porque foi isso que aconteceu quando nós lemos aqui no final aqui, né? Um discípulo falando com o outro e questionando, né, entre eles. Porventura não nos queimava o coração quando Ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Aí quando chegou nesse ponto, eles entenderam. Eles entenderam que a grandiosa salvação havia se manifestado. Que a grandiosa salvação havia se manifestado. E que tudo que eles precisavam já estava feito, já estava pronto. Já estava pronto. Foi essa salvação que Ele conquistou para mim e para você. Mas não pense você que é uma salvação onde quando você morrer você vai para o céu, só isso não. Ele tem uma vida abundante para mim e para você. Ele quer que você experimente agora, hoje, o que significa a palavra dEle, o que significa o seu coração arder da presença dEle. O meu coração tem ardido na presença do meu Deus. Os dias que eu tenho vivido, dias que nós temos vivido, de
tantas dificuldades, de tanta tristeza, de tanta notícia ruim, eu posso dizer para você que eu tenho experimentado uma alegria no meu espírito, porque a alegria, ela é fruto do Espírito. Não procura alegria na sua natureza, nas circunstâncias aqui fora, não, que você não vai encontrar. A alegria é fruto do Espírito e ela é resultado da evidência da plenitude de Deus na sua vida. Deus, Ele quer encher você. Deus, Ele quer encher você a ponto de transbordar. A ponto de você olhar para a sua vida e desconsiderar tudo que está fora da palavra. E desconsiderar tudo aquilo que está fora daquilo que o seu Deus tem dito a você. É decisão minha, é decisão sua andar nesse lugar. De que a alegria dele é a sua força. De que a alegria dele é a sua força. Você viu aqui que ele não insiste. Ele poderia ter falado, não vou entrar porque eu quero me revelar a eles. Não. Ele esperou ser convidado. Ele esperou ser convidado. Então eu quero te incentivar nessa noite. Convide a presença de Deus para a sua vida. Todo momento, todo instante. Não deixa Ele de fora, não. Vai adorando a Ele por aquilo que Ele é para você. O que você precisa? Você está num estado de depressão. Você está num estado onde você está olhando para a sua vida e você não está vendo mais graça em nada. Onde tudo está preto e branco. Falei aqui outro dia, né, que eu andei uns dias aí, uns anos atrás, aí na religiosidade. Religião não salva ninguém, irmãos. Mas um relacionamento vivo, um relacionamento sincero com Deus, Ele te leva para um lugar maravilhoso, um lugar alto em Deus, onde nada e ninguém pode te tirar de lá. Não foi uma religião que Ele conquistou naquela cruz para mim e para você, não. O que Ele conquistou naquela cruz para mim e para você foi o seu relacionamento com o seu Pai de volta. Porque havia se perdido lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva desobedeceu a Deus. Então essa salvação tão grandiosa, tão completa, que nós podemos ver aqui que, né, por um momento só, graças a Deus, né, aqueles discípulos ficaram, né, atormentados, desesperançosos, porque Jesus, né, o que eles estavam esperando nele tinha morrido. Eles nem se lembravam da promessa, das profecias, que Jesus, Ele sim morreria, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitaria, para mostrar para nós que tudo o que nós precisamos foi conquistado a um alto e bom preço. Então eu quero ler também com vocês mais duas passagens e nós já vamos encerrar. Quero que você abra comigo lá em Isaías 12. Para nós encerrarmos. Essa salvação que foi conquistada para nós, irmãos, ela foi completa. Então, quando você recebeu a Cristo na sua vida, Jesus, Ele levou juntamente com Ele tudo aquilo que você precisa: paz, alegria, saúde, esperança. Tudo que você precisa foi juntamente com Cristo para dentro do seu coração. Olha o que a palavra diz em Isaías 12, 2. Ei-lo, Deus é a minha salvação, sinto-me inteiramente confiante, de nada tenho receio, porquanto o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com o coração repleto de alegria, tirareis água pura das fontes da salvação, e exclamareis naquele dia: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, proclamai entre todas as nações os seus feitos, fazei saber que o seu nome é excelso,
maravilhoso. Salmodiai, cantai louvores ao Senhor, pois Ele tem realizado obras prodigiosas. Seja isto sabido no mundo inteiro. Bradai com júbilo, exultai, ó habitantes de Sião, porque magnífico é o Santo de Israel entre o seu povo. Glória a Deus. Não é minha palavra, não. É a palavra de Deus para você. Olha o que nós acabamos de ler aqui. Ele é a minha salvação. Sinto-me inteiramente confiante. De nada tenho receio. Você anda tendo receio de quê? De tudo que está sendo noticiado aí no mundo? Das más notícias? Erga os seus braços. Adore a Deus. E tudo que Ele conquistou para você vai se tornar real dentro de você. Vai se tornar real dentro de você. E é isso que eu e você precisamos, irmãos. E é isso que toda a humanidade precisa. Aquilo que Deus é, se tornando real dentro de nós. Se tornando real. Então é você recebendo do seu Deus e a sua vida se tornando como um rio. Eu não falei aqui, mas eu acho que eu cortei um pouquinho e não cheguei a falar, mas Emaús, né, significa a vila lá, a vila que eles estavam indo, né, o povoado que eles estavam indo, significa Emaús, que significa, né, no original significa águas que curam. Olha para você ver, eu estava meditando e falei, mas acho que eu não completei. Quando diz, né, que o significado desse nome, Emaús, era águas que curam. E eu estava lendo e meditando hoje à tarde, Deus falou comigo. Mal sabiam eles, né? Eles estavam indo para um povoado ali, desaparecer, né? Estavam tristes, sem esperança. Então eles estavam indo desaparecer um pouco a mente. E ali tinha esse lago que significa águas que curam. Mal eles sabiam que daí a pouco as águas iam fluir de dentro deles. Mal eles sabiam que essas águas que curam, essas águas salvadoras, essas águas do Espírito iriam fluir de dentro deles, que eles não iriam precisar procurar mais em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Você está procurando. Se você está procurando, pare de procurar. Pare de procurar agora mesmo, sabe por quê? Porque a tão grandiosa salvação já se manifestou a você. E com ela, uma plenitude de vida, uma plenitude de alegria. Plenitude significa transbordar. Então tudo aquilo que Deus Ele conquistou para nós, o desejo de Deus é que isso venha para dentro de nós e comece a transbordar para os outros. Então eu fiquei maravilhada, eu falei, glória a Deus, eles estavam indo atrás de umas águas para se refrescarem, né, para ter aquele refrigério, mas eles mal sabiam que essas águas iriam fluir de dentro deles, porque lá em João está escrito, daquele que crê em mim, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Amém? Você crê? Se você crê, vai fluir rios de águas vivas o tempo todo. Diante de qualquer situação, as águas do Espírito estarão lá, fluindo dentro de você, te tornando uma pessoa forte, corajosa, crendo naquilo que Deus Ele é para você. Amém? Então nós vamos ler só mais uma mensagem e nós vamos encerrar agora. Amém? Nós vamos orar e agradecer a Deus. Não precisa abrir, Isaías 35 diz assim, 35:10, e todos quantos o Senhor resgatou, voltarão, entrarão em Sião, com hinos de júbilos, duradoura felicidade coroará a sua cabeça, gozo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o lamento cessarão completamente. Tem pessoas que leem isso aqui, irmãos,
e acredita que isso aqui é só para a glória. E acredita que isso aqui é só para quando morrer e for para a glória com Cristo. Eu quero dizer para você que isso aqui é para hoje. Isso aqui é para hoje, isso aqui é para agora, isso aqui é para aquele que crê. Aquele que crê recebe na hora aquilo que Deus é. Então a salvação que ele foi conquistada para você foi uma salvação completa, onde ela traz uma alegria que nada e ninguém nessa terra pode te dar a você. Nós estamos vivendo dias onde está escasso, né? A paz, a alegria, o contentamento. Mas na presença do meu Deus e do seu Deus, há delícias perpetuamente. Não falta alegria, porque a nossa alegria não está condicionada a acontecimentos externos. A minha e a sua alegria está condicionada, sabe a quê? Ao fato de que nós somos resgatados. Resgatados para uma nova vida. Para vivermos aqui nessa terra uma vida abundante. Uma vida onde nós somos salvos. Constantemente nós somos salvos. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar com você, para nós encerrarmos, e espero que essa palavra ela tenha penetrado no seu coração, que você possa trazer a sua memória, traga a sua memória que a salvação que foi conquistada para você é uma salvação completa, é uma salvação que te leva para um lugar de gozo, de paz, de alegria, onde nada e ninguém pode dar a você isso não. Então coloca a sua mão no seu coração, vamos agradecer a Deus. Obrigada, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, a tua palavra, Senhor, ela é viva. Ela está viva porque ela é o próprio Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Pai, muito obrigada, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Muito obrigada, Jesus, que essa salvação, que esse entendimento, Pai, que o Senhor tem derramado no meu coração, alcance o coração deles. Essa palavra gloriosa, Pai, que tem me consolado, que tem me fortalecido, que tem trago no meu espírito uma alegria sobrenatural, que nem eu mesma às vezes me reconheço. E eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, porque a nossa vida não consiste com o sistema desse mundo, a nossa vida não consiste com aquilo que tem acontecido à nossa volta, mas a nossa vida consiste naquilo que o Senhor tem sido para nós diante de todas as situações. O Senhor é cura para aquele que acredita, para aquele que crê. O Senhor é paz, o Senhor é alegria, o Senhor é refrigério. Refrigério. Essa alegria da salvação, ela te mantém no lugar de refrigério. A alegria da salvação, ela mantém você no lugar de refrigério. Ela mantém você aonde? O Salmo 23 está falando lá, que Ele vai nos guiar a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Então que você saia daqui nesta noite entendendo que a adoração do seu coração, traz aquilo que Deus Ele é para dentro de você. Conquista para você uma condição que não é sua. Conquista para você o entendimento de que essa alegria, ela é verdadeira, ela existe porque ela é o próprio Deus habitando em você. Que você não depende de nada aqui, dessa terra, para ser feliz, para ser uma pessoa plena, realizada. Você já é, porque você é salvo, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigada, Pai. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado. Essa pessoa, Senhor, que está aí, ó Deus, desanimada,
esse irmão, essa irmã que talvez está desanimado, sem esperança, pensando que a vida não tem mais graça, minha vida não tem mais graça alguma. Tu és o refrigério, Pai, desse meu irmão, dessa minha irmã. Essa alegria indizível, Pai, que há na Tua presença, ela possa, ó Deus, começar a fluir do coração dos meus irmãos. Que ela possa começar a fluir agora do coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Não mais tristeza, não mais amargura, não mais decepção, não mais depressão, não mais desânimo, não mais, porque a salvação, as boas novas da salvação já te alcançou, já te alcançou. Muito obrigada, Pai, muito obrigado. Eu te louvo, Senhor, eu engrandeço o Teu nome. Eu engrandeço o Teu nome, porque nós fomos alcançados. E não tem nada e ninguém que pode nos tirar, Pai, desse lugar, nos arrebatar da Tua presença, Pai, desse lugar de alegria. Alegria da nossa salvação. Alegria da nossa salvação. Alegria da nossa salvação. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigado. Aleluias. Amém? Quantos receberam, diga amém. Glória a Deus. Não abra mão dessa alegria, que essa alegria, a alegria da sua salvação, ela te acompanhe em todos os momentos, em todos os instantes ela te acompanhe, porque foi uma salvação plena, completa, para a sua vida e para o seu lar também, em nome de Jesus. Amém?